pedindo que o Senhor te ajudasse a ter o entendimento aberto, os olhos abertos nesta tarde, o teu coração aberto, que você possa se esquecer de tudo que você deixou para trás. Sabe, se as mulheres deixaram a louça para lavar, se os homens deixaram o carro para lavar, esqueça de tudo que ficou. É o teu tempo nessa tarde, para que o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. Pai amado, nós te adoramos, Senhor, nesta tarde que o Senhor separou para nós. Obrigado, ó Pai, pelas vidas valorosas que estão aqui, Senhor, juntamente conosco, Senhor, para receber este treinamento nessa tarde, para tratarmos, Senhor, de algo tão especial. Senhor, o Senhor colocou crianças em nossas mãos. Pai amado, o mundo tem querido pegar essas crianças para Ele, mas Espírito Santo de Deus nos dê como igreja autoridade, sabedoria, amor, Pai amado, para ministrar essas crianças e forjar nelas o Teu caráter. Pai, nos abençoa nessa tarde, tira de nós, Senhor Jesus, todo impedimento, toda dor, todo cansaço, toda preocupação, Deus amado, todo o estresse, tira, Pai, em nome de Jesus, revigora as nossas forças, capacita, Senhor, a nossa mente a enxergar como o Senhor enxerga este ministério, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu estou dando uma abertura, porque na verdade, esse ministério foi criado já há um bom par de anos em nossa igreja. E nós ministramos em muitas crianças e percebemos com o passar do tempo que o Espírito Santo de Deus trabalhava de uma maneira diferente na vida delas. Mas por um período nós deixamos de ministrar, usando o material, usando este treinamento. Mas o Senhor tem colocado no nosso coração que é tempo de nós voltarmos e de fazermos com que a nossa igreja seja realmente, não é mesmo, um lugar onde o Espírito de Deus trabalha e nos ensine a ministrar nessas crianças para nós podermos ajudar outras igrejas e outros irmãos. Este ministério já tem alcançado outros irmãos. Este ministério está no Brasil, esse ministério está fora do país, tem muitas pessoas usando este material, mas também existem muitas pessoas que escrevem e mandam, não é mesmo, através de e-mails, pedindo uma capacitação de como usar este material. Tem pessoas que estão pedindo mais material. Então nós sentimos da parte de Deus que é tempo de nós investirmos pesado neste ministério. Amém? Eu queria dizer para os irmãos, para que os irmãos tivessem ciência, antes, a Roberta hoje vai dar para nós uma aula prática, usando uma aula da nossa revista. Então se você tem alguma dificuldade em ministrar, hoje você vai receber uma aula prática. Amém? Mas eu quero dizer para os irmãos que o Ministério Discipulando Gerações, ele leva muito a sério o fator discipular. Queridos, discipular é mais do que dar uma aula. Discipular é mais do que estar um tempo com as crianças. Discipular é forjar, não é mesmo, caráter em alguém. E esse ministério nosso, ele foca o discipulado. Então você, professor, você que está lá na sala de aula, você tem que ter na sua mente que você tem crianças em que você está forjando o caráter de Cristo. Este é o seu dever. Esta é a sua tarefa como ministro do Senhor. E por que nós temos essa visão? Porque é a mesma visão de Jesus. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele escolheu 12 homens para si. E 12 homens que não eram homens experts, não eram os melhores, não eram aqueles mais bem treinados. Ele pegou pescadores, pessoas simples, como as crianças são para nós. Crianças não são experts, crianças não são treinadas, crianças não foram na faculdade, mas crianças são pessoas, pedras brutas que o Senhor vai forjar. Ele pegou 12. E esses 12, ele trabalhou na vida dele. Mas por que Jesus pegou esses 12 homens? Ele pegou ele para ser seus discípulos. Por que ele fez isso?
Porque Jesus queria que quando ele subisse ao céu, o seu ministério continuasse. Preste atenção, professor. Preste atenção, discipulador. Você não vai estar para sempre com essas crianças. Você de alguma maneira vai sair da vida delas. Mas aquilo que você imprimiu através da palavra de Deus, através da instrução, vai ficar para sempre na vida delas. E elas vão reproduzir isso para outras pessoas, amém? Porque é por isso que o Ministério Discipulando Gerações foca discipulado. Jesus, o que ele fez? Ele chamou, ele investiu, ele amou, ele ensinou. Então veja bem, você vai chamar as crianças para você, porque na verdade os pais é que vão trazer essas crianças para nós, mas na verdade foi Deus que escolheu que elas estivessem na tua sala de aula, certo? Você vai investir nelas, mas você vai investir pesado. Não pense que você está entrando lá para dar uma aulinha qualquer. O período que você vai estar com elas é um período de investimento. Você está investindo. E quem investe aposta tudo. Você vai apostar tudo nelas. Você vai ter certeza que o Senhor está trabalhando na vida delas e que o Senhor vai estar te usando. Só que para você investir, você tem que amar. Você tem que amar cada uma delas. Porque Jesus, quando chamou os discípulos, ele amava cada um deles. E ele sabia o que Deus ia fazer com cada um deles. E eu quero dizer para vocês, Deus tem propósito para cada criança que está ali nas salas da nossa igreja, amém? E você tem que amá-las. Você vai ter que investir. E você vai ter que ensinar. Ensinar o quê? Tudo que você sabe. E tudo que você sabe, às vezes é pouco. Você tem que pedir para o Espírito Santo, há algo mais que eu preciso ensinar para essas crianças? Você vai ensinar elas a serem fervorosas, ensinar elas a amarem a Deus, a temerem o Senhor, a chorarem na presença do Pai, a interceder por outras vidas. Você vai ensinar, investir o tempo todo que você estiver com elas. Quando você entrar naquela sala, fala, Pai, este é o tempo que o Senhor me deu. E talvez eu não tenha outro, mas este tempo o Senhor vai usar. Usa tudo de mim. Tudo que eu puder dar para elas, usa de mim, Senhor, porque eu quero ministrar tudo. Porque entenda, você vai enviar essas crianças. Porque quando você ministrar na vida delas, e elas forem ministradas, e receberem o Espírito Santo e toda a instrução, elas vão querer passar isso para frente. Porque criança é aquela que tudo que aprende, ela fala. Ela passa para outro. Este era o plano de Jesus. E este é o seu plano, o nosso plano de ação na sala de aula. Amém? Agora, como nossa educação, nós usamos princípios. A metodologia do ensino do Discipulando Gerações é princípio. Tem muitas pessoas que usam figuras, que usam imagens, mas o Discipulando Gerações trabalha com princípio. Porque a Bíblia é cheia de princípios. E um princípio nunca muda. Um princípio nunca muda. Os tempos podem mudar, mas os princípios nunca mudam. Não é mesmo? Porque Deus amou o mundo que entregou o seu Filho. Amor de Deus nunca muda. É imutável. Então nós vamos ensinar princípios. E eu quero dizer que um princípio do Discipulando Gerações, que eu quero dizer para vocês, o que é discipulado? Eu vou falar de vocês qual que é o princípio do discipulado. O princípio do discipulado é forjar alguém. Mas como que eu posso forjar alguém se eu não sou alguém forjado? Ou seja, como que eu vou fazer um discípulo se eu primeiramente não for um discípulo? Jesus, quando veio forjar discípulos, ele primeiramente era discípulo de Deus. Na verdade, Jesus veio na terra como Filho de Deus, não é mesmo? Ele veio como Deus encarnado. Ele era igual ao Pai.
Porque ele estava junto de Deus, e era o próprio Deus, ele era como Deus. Quando ele chegou aqui, as pessoas viam nele a presença de Deus. Então, você vai ser um discipulador em sala de aula. Mas como você vai ser um discipulador se você não é primeiramente um discípulo? E para mim ser discípulo, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que eu preciso ter entregado a minha vida para Jesus como meu Salvador e como meu Senhor. Meus amados, muitas vezes vocês entram na sala de aula e as crianças não sabem a sua experiência de conversão. As crianças precisam te conhecer, porque você está forjando discípulos. Mas esses discípulos não vão ser discípulos se eles não verem em você um discípulo e uma discípula. Eles têm que conhecer o dia em que você aceitou a Jesus. E como Ele te transformou. E como Ele mudou a sua vida e está mudando até agora. Porque assim, eles também vão entender que eles precisam da mesma coisa. Você tem que mostrar para eles a sua conversão. Porque eles precisam te conhecer. Jesus sempre falava para os discípulos que Ele veio do Pai. Ele contava da intimidade que Ele tinha com o Pai para os discípulos. Ele deixava os discípulos muitas vezes para ir orar ao Pai. E os discípulos sabiam de todas essas coisas. Você não é um professor, meu amado. Você é um discipulador que está entrando naquela sala de aula. Você está entendendo por que nessa tarde você está sendo aqui treinado? Não é uma aula que você vai estar dando. Você vai estar passando para elas um discipulado. E a sua vida é o maior discipulado que as crianças precisam ter. Elas precisam andar com você e falar: eu quero ser como a tia Patrícia. Porque ela ama o Senhor. Porque ela se derrama na presença de Deus. Porque quando ela tem um problema, ela leva diante de Deus. E é assim que eu quero ser. Jesus tinha uma intimidade tão íntima com os discípulos, que quando Ele disse que Ele iria embora, os discípulos ficaram amedrontados. Como nós vamos ficar sem o Senhor? Sem essa pessoa maravilhosa que anda conosco. Porque Jesus era o próprio Deus encarnado. Quando você estiver na tua sala de aula, o Jesus tem que estar na sua vida, de tal maneira que as crianças sintam a presença dele na sua vida. Este é o papel de um verdadeiro discipulador. Foi assim, foi desta maneira que o Senhor me ensinou a escrever este material. Porque a primeira vez quando eu levei esse material, eu fui para Angola. E ainda não tinha as revistas escritas. E lá eu fui ministrar para crianças que estavam partindo, muitas vezes com pais na guerra, e muitas vezes elas morriam ainda pequenas, porque podiam chutar uma mina e morrer. Então não tinha tempo para nós perdermos de ficarmos ensinando historinhas bíblicas como se fosse um conto de fadas. Nós tínhamos que ensinar a palavra de Deus como é algo verdadeiro. Como um Jesus que ia proteger o pezinho dela de não chutar uma mina na rua. Porque Jesus é verdadeiro. E queridos, não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos em guerra também. E as crianças, quando entram na escola, elas são confrontadas com o pecado. Elas são confrontadas com ideologias mundanas e diabólicas. E o período que nós temos com elas na sala de aula é período de nós falarmos para ela que o mundo está difícil, mas que Jesus vai com elas na escola, que o Espírito Santo vai acompanhá-las e que o Senhor vai guardá-las e que elas podem ser salvas e levarem outras para Jesus. Essa é a primeira parte, porque eu disse que o verdadeiro discípulo é aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Outra coisa que eu tenho que passar para as crianças, porque eu disse que o discipulando gerações, ele bate na tecla do discipulado. A outra coisa, eu tenho que ensinar para as crianças que eu aceitei a Jesus como meu Senhor. Não só como Salvador.
Se eu morrer agora, eu vou para o céu. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou servir ao Senhor. Não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Ele é o meu Senhor. Eu vou viver para Ele. Eu vou fazer tudo para Ele. Seria mais confortável hoje nós estarmos à tarde em casa, não é? Mas como Jesus é o nosso Senhor, nós estamos aqui recebendo a palavra para ministrar nelas. Senhorio de Jesus é isso. É fazer aquilo que agrada ao Senhor mais do que aquilo que agrada a mim. Porque Ele é que manda em mim. E as crianças têm que perceber isso. Elas têm que perceber que num dia de luta, que num dia de dificuldade na sua casa, você vai chegar lá na sala de aula e vai dizer para elas, olha, hoje quase que a tia ou o tio não veio. Mas não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E eu passei por todo obstáculo, estou aqui com vocês, porque o Senhor me sustentou, Ele é o meu Senhor. Ele manda em mim e nada pode me parar. É isso que você tem que ensinar para as crianças. Você está entendendo que você não vai conversar com criancinhas como elas se fossem uns bibelôs? Porque você está forjando um caráter bruto em algo, uma pérola preciosa para Deus e não há tempo para perder. A internet não está brincando com as crianças e o mundo também não está brincando. Então nós não podemos levar aquele momento como um momento de brincadeira, mas um momento muito sério. Amém? E Mateus 10, o 25, só o primeiro pedacinho dele, eu quero dizer para os irmãos assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Todos os dias, você tem que falar assim, Senhor, eu quero ser um discípulo seu. E para mim me basta ser como o Senhor. Mas ser como o Senhor é um padrão muito alto. É ou não é? Ser como o Senhor é um padrão em que vai dar para nós conduta, direção, santidade. A Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. As crianças têm que olhar para nós e ver em nós santidade. As crianças têm que olhar em nós e ver em nós compromisso. As crianças têm que olhar em nós e ver em nós pontualidade. As crianças têm que olhar em nós e ver amor pelos perdidos. As crianças têm que olhar em nós e ver tudo que o Senhor quer ensinar para elas. Porque aí elas vão querer esse Jesus para elas e vão levar Jesus a sério, amém? Agora veja bem, o que eu disse para os irmãos? Que Jesus pegou os discípulos, chamou, Jesus investiu, Jesus amou, Jesus ensinou e Jesus enviou. E lá em Mateus, eu vou ler para os irmãos, né? Lá em Mateus também 28, de 18 a 20. O Felipe vai estar colocando lá para nós também. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? E nós vamos continuar aqui no versículo 19. Ide por todo o mundo e pregai, ide, portanto, e fazei discípulos. Chega a hora em que nós vamos falar para ele, está na hora de você forjar discípulos. Está na hora de você fazer outros. A sala de aula você ama, você treina, mas você também envia. Quando eles estiverem maduros, é hora de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode colocar o próximo, pastor? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que significa? Você vai treinar os teus meninos e meninas que estarão com você, a ponto de eles fazerem o mesmo. Todo o processo, eles vão pegar alguém e vão começar a investir. Aquelas crianças vão se tornar adolescentes, vão para ser auxiliares de sala, vão para ser professores, vão para ser mestres na palavra, pastores, evangelistas, missionários. Eles vão continuar o trabalho que você investiu. Amém? O que você vai usar? A pastora Roberta vai usar algumas coisas aqui. Quando este material foi criado, ele não foi criado com muitos recursos audiovisuais.
Aí você pode falar assim, mas por que não tem que ter tantos recursos? Porque ele não foi criado com tantos recursos. Ele tem sim atividades, ele tem algo para pintar, mas na hora que você está ministrando, você tem que ter as crianças olho no olho. Porque este material, ele foi escrito. Quando o Senhor me deu a visão de escrever este material, Ele deu a visão que este material seria usado por todos os lugares. E há lugares que pessoas não têm recursos audiovisuais, então eles não vão usar o material? Não, eles vão usar da mesma maneira. Quando Jesus veio aqui à Terra, Ele não usou grandes recursos audiovisuais. E eu creio que Jesus não tinha microfone também, tinha? Mas qualquer pedra que Ele subia para falar, era um lugar que emanava poder. Porque tinha autoridade, porque tinha vida naquilo que Ele falava. Então, na verdade, este material não foi criado para ter muitos recursos audiovisuais. Jesus, quando veio aqui, Ele ensinou muito através do quê? De parábolas, de histórias corriqueiras, de coisas do dia a dia. Jesus era criativo. Você, quando for ministrar para as crianças, estiver preparando a aula, fala, Senhor, sabe, tira do meu interior uma criatividade que veio do Senhor quando o Senhor desceu aqui. Tira de mim, Senhor. Porque senão, não era qualquer um que podia dar aula para as crianças. Eu não sei desenhar, eu não sei usar de grandes recursos. Você tem o Espírito Santo, que é o dono da sabedoria, da criatividade. Aquele que ensinou Jesus a se comunicar com os homens aqui, vai ensinar você também. Não é? É assim que você vai ser usado nas mãos de Deus. E eu quero dizer para você que você vai usar daquilo que você tem na tua mão. Lá na tua casa. Às vezes você tem alguma coisa na tua casa, fala, Senhor, eu tenho que dar aula, eu não tenho nada. Vai andando pela casa, fala, Senhor, me dá algo aqui. Deus vai abrir os teus olhos. E você vai trazer algo que vai impactar as crianças. Eu me lembro que quando o pastor Jorge ficou muito doente, o Jonas estava com 9 anos de idade. E o pastor Jorge ficou muito doente, começou a andar de muleta e começou a ficar com uma doença meio degenerativa e os médicos ainda não tinham descoberto o que era. E o Jonas estava aos 9 anos de idade. 9 anos para um menino é uma idade muito importante. E ele começou a apresentar problemas na escola, porque quando ele ia ter prova, ele ficava tão nervoso e dava uma dor de barriga nele, e ele sentia tão mal, e não conseguia fazer a prova, e ficava mal, e começou a acontecer várias vezes na escola isso. E aí eu fui chamada, e aí nós levamos ele em Campinas para fazer uma série de exames, para descobrir de onde vinha dessa dor de barriga que ele sentia. E o médico em Campinas falou assim, quando ele olhou, eu e o Jorge chegando no consultório, ele olhou para o Jorge de muleta e olhou para mim, trazendo ele falou assim, olha, eu vou virar esse menino do avesso para vocês. Mas depois de todos os exames feitos, nós vamos voltar a conversar. E nós passamos o dia todo no hospital e ele fez muitos exames. E quando foi à tardezinha, esse médico nos chamou de novo no consultório. E ele falou assim, este menino não tem nada. O que este menino tem é emocional. Mas ele já tinha perguntado um pouco da situação do Jorge para nós. Ele falou, o problema dele é você, pai. Porque você é tudo para ele. E ele está vendo que o tudo dele não está bem. E há uma interrogação no tudo dele. Então, tudo que ele tem que fazer, que é algo que envolve ele mais, ele tem medo e quer fugir. É uma fuga essa dor de barriga dele, é emocional. Aí ele falou assim, vocês vão para a escola, vão conversar com o psicopedagogo da escola para acompanhá-lo e vão deixando ele à vontade. Aí fomos na escola e a psicopedagoga falou, não se preocupe, quando ele tiver algum problema, às vezes tinha prova e eles mandavam ele embora. Ele vai fazer prova outro dia. Hoje ele não fará. Pode buscar. E aí, ele com 9 anos, eu morava numa chácara, e tinha uma caixa de água, bem grande, mas quando enchia, tinha um ladrão. E pelo ladrão vazava o excesso, para não transbordar. E caía bem na grama, porque lá era tudo grama, era mato. E aí ficava bem no porta da nossa cozinha. E tinha os degraus na porta da nossa cozinha. E eu estava orando muito pela vida dele.
pedindo que o Espírito Santo me ajudasse de alguma maneira a fazê-lo entender que Deus estava no controle de todas as coisas. Porque na verdade eu tinha contado para eles o problema do pai, por causa que a gente não deve esconder nada de ninguém. O diabo é o pai da mentira, e eu já tinha dito para eles a verdade. Então, eu falei, Senhor, de alguma maneira o Senhor precisa me ensinar a ministrar na vida dele. Como vocês vão entrar na sala de aula, Senhor, como eu vou ministrar nas crianças o teu amor? E aí nós sentadinhos ali, depois do almoço, ali na escada, e vendo aquela água transbordar, saindo pelo ladrão, caindo, fazendo uma pocinha de água na grama, apareceu ali 2 passarinhos, como quem não quer nada, e beberam daquela água. Aí eu disse assim, Jonas, presta bem atenção, meu filho, neste cenário que você está vendo à nossa frente. Aí ele, muito esperto, porque criança não é boba, mãe, eu já sei o que a senhora está querendo me dizer. Eu falei, o quê, filho? Que Deus está cuidando dele. Porque Deus que cuida dele. E eu disse, é isso mesmo, meu filho, mas se Deus cuida dele, que é um passarinho, que daqui a pouco ele vai morrer, você acha que Deus não está cuidando da vida do seu pai e da sua? Aí ele começou a chorar, e ali nós oramos e entregamos a vida do pai, a vida dele e a vida da nossa família no altar do Senhor. Então, o que você vai usar para ministrar às crianças? O que você tiver à mão. O que o Espírito Santo de Deus te trouxer à mão para impactar o coração dessas crianças. Amém? Eu creio que, na verdade, é isto que encerra a minha parte. O que você vai fazer cada dia é ministrar o amor de Deus através da sua vida. A sua vida vai falar mais alto. Entenderam? A nossa vida sempre vai falar mais alto. Se eles não verem Jesus em vocês, eles não vão querer Jesus. Este é o ministério que Deus está colocando nós para entrarmos definitivamente. Amém, meus amados? Quero que vocês entendam assim. Aleluia. Essa primeira parte é muito importante, mas a segunda também é. Não podemos fazer nada sem o Senhor. A nossa vida é um testemunho vivo. A palavra nos ensina que da mesma fonte não jorra água salgada e doce. Então nós temos que ter um testemunho de acordo com o que a gente prega. Louvado seja o Senhor. Vamos agora para a segunda etapa. Eu preparei alguns slides para visualizarmos, pois diz respeito a partes técnicas, partes de estrutura, partes de nós entendermos o conhecimento para podermos ser instrumentos de Deus. Então, vamos lá. Falamos sobre os princípios, que nós somos, acreditamos no princípio, que a Bíblia é feita de princípios, e cada lição da revista Discipulando Gerações tem um princípio. E esse princípio, ele é base, ele é semente, ele é objetivo, ele é foco, ele é construção. Nós temos em mente o discipulado por princípios. E se o princípio é base, eu entendo que a base está ali, no começo de tudo. Ok? Principal semente, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é uma semente, a qual cabe a nós plantar e regar. E quem dá o crescimento é o Senhor. Mas nós temos um papel importante. Então, o princípio, ele tem um papel importante para o crescimento da parte de Deus. A questão do objetivo. Nós temos objetivos e vamos encerrar essa parte aqui dos slides falando do nosso objetivo. Nós temos objetivo, temos objetivos individuais, ministeriais, como igreja, e cada momento que nós estamos ali na administração, temos também um objetivo, que é o nosso princípio. Temos o foco. Foco e objetivo não é a mesma coisa. Foco é uma concentração, uma determinação. Você não se distrair, não parar por nada daquilo que você tem como objetivo.
porque muitas vezes a gente tem um objetivo, mas se distrai facilmente. E a construção é o que nós também desejamos, ter a base, mas não é só ali o fundamento, é ajudar nessa construção. Próximo. Em que acreditamos? Aqui tem 2 frases. Fazer discípulos, mas primeiro eu preciso ser discípulo. Frase da nossa pastora Margarida Tremeschini. Tudo gira em torno do discipulado. Frase do pastor Felipe Caldeira. São nortes que acreditamos ser essenciais. Porque a partir do momento que nós entendemos e acreditamos, se torna verdade para nós. Se a gente não acredita, eu estou apenas replicando algo que não tem consistência. Então, para ser real, eu preciso acreditar. E aqui nós estamos compartilhando 2 frases em que acreditamos. Ok. Não, volta. Isso, eu sabia que tinha mais um antes desse. Muito bem. O princípio, o qual é fundamental, essencial, nós dividimos na revista em 5 etapas. Hoje em dia nós temos 2 direções de revistas no Ministério Infantil. A revista do maternal e a revista do Geração Criança. A maternal, de 1 a 3 anos, e o Geração Criança, de 4 a 10. E esses princípios nós aplicamos nessas revistas. E são eles: versículo, quebra-gelo, história do dia, aplicando a palavra, acerto. Então, no material que você vai estar recebendo, no material que você tem disponível para consulta na internet, tem todos esses tópicos. Tem o princípio, tem versículo, quebra-gelo, história do dia, aplicando a palavra e acerto. O objetivo desse slide, desse momento que eu falo agora, é mostrar para você que o princípio que está sendo ministrado em cada aula, em cada encontro, em cada momento, você vai aplicar essas 5 etapas. E eu até coloquei ali a mão para ficar mais fácil de lembrar, né? Porque geralmente as pessoas têm 5 dedos e a mão está sempre conosco. Então, é algo para você não esquecer do que deve fazer parte do seu momento ali com as crianças. A mão, que normalmente tem 5 dedos, cada dedo pode receber nomes variados. Eu escolhi alguns nomes específicos para trazer aqui uma ilustração de algo prático para a gente ter um norte. E o dedão, vamos aqui consultar. O dedão, ele é fortão, olha aqui uma rima, dedão fortão. Por que o dedão versículo? O versículo, ele tem que ser forte, tem que ser fortão, porque a palavra é a força de Deus para nós. Então, nós começamos com o dedão, começamos com o versículo, começamos com aquilo que é o que Deus quer semear nas vidas, com a força de Deus. Então, o versículo é importante. Depois temos o indicador. Eu escolhi o nome indicador. Tem outros nomes também, mas eu escolhi indicador. Por que o indicador? Na etapa aqui é o quebra-gelo. O quebra-gelo, o indicador, indica a forma de começar. Como nós estamos trabalhando com crianças, a forma é descontraída. A revista sugere ali uma ação, uma brincadeira, uma conversa. No caso do maternal, é o acolhimento que está ali com as crianças. É uma forma descontraída de começar. Então, indica uma forma descontraída de começar através do quebra-gelo. História do dia, que é o dedo maior de todos, pai de todos, tem vários nomes, né? Mas vou destacar esses 2. Pai de todos, maior de todos. A história é o que deve ficar gravado. É o momento de maior ênfase. A dedicação que tem que ter um destaque, a mensagem que vai ficar. Então, a história é muito importante, por isso esse destaque aí no caso do sentido figurado, usando as mãos. Anelar é aplicando a palavra, a aplicação. A história por história pode ser até um conto de fadas, não tem sentido nenhum. Mas nós não falamos de contos de fadas, nós falamos da palavra viva, da história viva, do Deus vivo. Então, a criança ali na aplicação, ela precisa se identificar, se ver naquele contexto, se ver naquela história. O que aquela história, mesmo muitos tempos atrás, pode ter a ver nos dias de hoje com a realidade dela?
sempre tem uma ligação. E por que eu usei a expressão do dedo anelar? Porque nessa identificação, ela começa a ser despertada para a aliança, o que é essencial, a aliança nossa com Deus. E o mindinho, vou chamar ele de mindinho, também outros falam dedos mínimos. Dedos mínimos, o acerto. Você pode falar assim, nossa, o acerto, o mínimo, o mindinho. Eu fiquei surpresa fazendo umas pesquisas que estudiosos estavam estavam certificando ali que o uso das mãos, o uso dos dedos, ele seria incompleto e que o mindinho, junto com o anelar, ele tem 50% de força para se cumprir o propósito da mão. Imagina a gente pegar alguma coisa com força só com 3 dedos. Mas o mindinho e o anelar, ele junta a gente pegar uma coisa pesada. Eu acho que eu conseguiria aguentar esse peso aqui, mas eu não levantei só porque não é o foco, tá? Brincadeira. Então, mas assim, brincando para descontrair, mas o mindinho faz toda a diferença. Pode ser pequeno, às vezes, muitas vezes no contato com as crianças, está acabando a aula, ficou aquela loucura, e de repente, não deu tempo de orar. Gente, não tem a opção, não deu tempo de orar, porque faz a diferença o acerto. Fica incompleto se não ter acerto. O dedo mindinho ilustra o acerto, porque ele completa, faz toda a diferença. Então, por mais que pareça pequeno esse momento, não deixe de ele completar a ilustração, a etapa, porque ele é importante. Podemos prosseguir? Vamos lá. Agora vamos falar das etapas de forma prática. Começando pelo versículo. O versículo, ele é um norte, ele tem que ser lido e ele é para ser guardado no coração. O norte, por quê? O versículo, ele vai dirigir todas as conversas que vão ser ditas ali naquela noite, tanto do quebra-gelo, quanto da história, do acerto, da aplicação, da atividade, tudo vai girar em torno do versículo. Usar a Bíblia é essencial, porque dali, da Bíblia, é de onde nós tiramos. É a nossa referência. Pode existir momentos que a Bíblia não esteja perto de você, que seja exceção. Então, usar a Bíblia, se possível. Se chegarmos ao tempo de não termos mais acesso à Bíblia, vamos nos calar? Não. Aqueles que já sabem vão replicar o que já sabem. Então, usar a Bíblia, se possível. E guardar no coração. A repetição ajuda a entrar no coração, porque a gente vai entendendo com a mente, mas aquilo pode estar só na mente, mas o objetivo é que chegue até o coração. E de que forma a gente faz isso? Meditando de dia e de noite na palavra de Deus. Próximo. Quebra-gelo. Vimos ali que é o indicador para começar a chamar a atenção para a criança daquilo que vai ser ensinado. Às vezes, pode ser que eu não consiga fazer. Chame a atenção de outro jeito. Qualquer ação que você cative a atenção delas, às vezes perguntando como foi as semanas delas, aquilo já está quebrando um gelo. Mas nós temos sempre uma sugestão de como agir. Próximo. Aplicando a palavra. É importante aqui eu estar falando desses 3 tópicos, que são as conversas dirigidas, entender e viver e checar a mudança. Conversas dirigidas. Não estamos ali sem objetivo. Precisamos falar da Bíblia, precisamos falar do nosso princípio, precisamos ter um foco. E a Bíblia, ela tem finalidade para servir para o nosso dia a dia. Não sei se você já percebeu, mas tudo que tem na Bíblia pode ser aplicado no nosso dia a dia. O que nós estamos passando hoje e precisamos de resposta e direção, tem exemplo na Bíblia. Não é tão simples de achar, eu preciso conhecer. Mas as conversas têm que ser dirigidas nesse sentido. E conversar sempre segundo a realidade de mundo das crianças.
Cada encontro, cada criança tem uma realidade. Cada local, cada país, enfim, cada criança tem uma realidade. Nós precisamos ter a sensibilidade de identificar e adequar aquela conversa para a realidade de mundo deles, para a realidade de vida deles. Entender e viver. Ajudar de maneira lúdica. Criança, ela muitas vezes não entende as conversas de adultos. Algumas até entendem, né? Estão tão avançadas. Mas nós temos que ajudar elas a entender, usando, como foi dito aqui, o que está ao nosso alcance, porque o objetivo é que ela veja que aquilo pode ser aplicado na realidade dela e que ela consegue, mesmo sendo criança, ter uma vida com Deus. Então, esse também é o nosso papel de mediador. E checar a mudança. Todos sempre têm que mudar. Não tem um. Eu tenho coisas a mudar, cada um de nós que estamos aqui temos coisas a mudar, e as crianças também. E a gente simplesmente falar da palavra, aplicar a palavra e esquecer de caminhar para a mudança de direção, é falar assim, olha, isso aqui é muito bom, mas continua do seu jeito. E não é isso que Deus tem para nós, e não é isso que Deus tem para elas. O Senhor, Ele quer nos atrair, quer que sejamos cada vez mais parecidos com eles. Então, sempre tem mudanças. E cabe nós também a conduzir. Muitas vezes elas não sabem que ela precisa mudar. Para elas está tudo bem o que está acontecendo. Mas nós que já temos um pouco mais de consciências, temos que falar, olha, o seu jeito não está legal, você precisa mudar. E nós apontamos a direção da luz da palavra de Deus. Próximo. Acerto, que é o momento da oração, a hora do posicionamento. Porque se eu não convidar aqui a minha vida e a sua vida para um acerto, você participou de um momento e não assumiu um compromisso. O acerto te leva a ter uma decisão de agradar a Deus para viver a vontade de Deus. Você pode estar aqui interessado em viver a sua vida, ou você pode estar aqui interessado em viver a vontade de Deus. As crianças estão vivendo, elas não têm muitas vezes a consciência de viver a vontade de Deus. Então nós precisamos ajudar elas a se comprometer a viver a vontade de Deus. O compromisso é comigo? É com você, discipulador? Não, o compromisso é com o próprio Deus. Então, nós vamos estar ali ajudando na hora desse posicionamento e fazendo essa oração juntos. Essa frase é muito boa, vou ler ela aqui. A criança também fala sério. Volta, por favor. A criança também fala sério. Ela aprende e faz acertos diante de Deus. Tem ações na nossa vida que nós temos marca, que aconteceu de quando nós éramos crianças. E com certeza aquilo foi um momento sério. Não sei se com Deus ou com aquilo que nos envolveu. O que eu quero dizer com isso? Que as crianças, mesmo sendo crianças, podem tomar a decisão de salvação para a vida dela como crianças. Então, crianças, elas falam sério. O momento do acerto, ele é muito importante. Próximo. Criatividade com liberdade. Criança é sinônimo de alegria e diversão, por isso aproveite cada oportunidade para brincar, fazer atividade com elas. Cada lição contém sugestão de atividades, toda criança aprende brincando. O que eu quero dizer dessa parte é reforçar aquilo que já foi dito na primeira parte do nosso treinamento, que o que você tem é suficiente. Use a sua criatividade, tenha liberdade. O material Discipulando Gerações tem sim atividades, brincadeiras, propostas para você estar aplicando no final dessas 5 etapas. Poxa, mas eu tenho mais tempo e eu já usei tudo que tinha. Você tem liberdade. Faça pesquisas, prepare sempre uma brincadeira, jeitos diferentes de ministrar. Fique à vontade. O que nós queremos ensinar, dizer com tudo isso temos sim uma direção, somos sim uma igreja que pensa, que discipula por princípios. Temos 5 etapas que são muito eficientes, mas, diante de tudo, nós temos liberdade para usar a criatividade.
E eu vou encerrar aqui essa parte com o nosso objetivo, que diz assim: ser um canal para um verdadeiro encontro com Cristo. Porque quando nos encontramos com Cristo, é impossível sermos o mesmo. Quando nós nos encontramos com Cristo, há transformação. Isso aconteceu nas nossas vidas e isso acontece com as crianças. Eu sou esse canal, você é esse canal. E que as crianças, através das nossas vidas, possam ter um verdadeiro encontro com Cristo. Amém? Amém. Agora, próximo slide. Pode encerrar, Felipe, a primeira parte. Hora da prática, nós vamos praticar aqui, temos aqui alguns minutinhos.